boa tarde a todos. Mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês para compartilhar um pouquinho mais do conhecimento que eu tenho. E hoje o tema que nós vamos falar é bem complicado e muito atual nos nossos dias, porque nós sabemos que o número de suicidas no mundo todo tem aumentado muito. Então nós vamos falar hoje do suicídio direto e indireto. O que é o suicídio? Nós sabemos que nos foi dada a oportunidade da reencarnação para que pudéssemos aqui aprender, reparar os nossos erros cometidos em vidas passadas. Então a reencarnação é uma nova oportunidade dada por Deus. Só Deus tem o direito de dar a vida e de tirar a vida. E o que acontece? No caminho, na nossa trajetória, na nossa existência, nos deparamos com pessoas que acabam cometendo suicídio. Então vamos falar. O que é o suicídio direto? É o ato de causar a própria morte de forma intencional. Então eu tenho intenção, eu não quero mais viver. Eu coloquei isso na minha mente e eu começo a viver com esse sentimento, onde eu só tenho pensamentos negativos, de que eu não sirvo para nada, que eu não vou fazer falta para ninguém, de que ninguém gosta de mim. Eu começo a me sentir triste. O que desencadeia tudo isso? A falta de Deus, de entender a nossa importância aqui na Terra. Se aqui estamos, é porque Ele confiou que nós seríamos capazes e nós pedimos essa oportunidade. E aqui estamos. Então, por que o suicídio? O que gera ao ser humano uma condição de tirar a própria vida? A falta de esperança, a falta de ânimo, a tristeza, os nossos pensamentos e as nossas energias. Quando eu falei sobre energia, sobre os nossos pensamentos que geram sentimentos, porque a mente é uma fonte criadora e ela cria para nós aquilo que nós desejamos. Então a nossa mente, ela é muito poderosa. Nós é que não sabemos fazer uso dela para o nosso benefício. Ao contrário, só temos pensamentos ruins, vazios. Só que nós esquecemos que nós somos geradores de energia como um sinal de Wi-Fi. Sim, uma internet. Aquele aparelho que ele manda sinal. Então nós acabamos criando uma rede ligada aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E essa rede, ela atrai aqueles que têm o mesmo pensamento que nós. Ou um obsessor, aquele que não quer o seu bem. Por quê? Porque você está com ideia de destruição. E o que vem para você? Quem gosta de destruir. Você está chamando, você está se conectando. Essa rede de Wi-Fi sua pode ter muitos conectados a ela. Então, olha a mensagem que você manda. Porque se você joga uma mensagem boa, o que vem para você é aquilo que é bom. Você sabia que os seus pensamentos têm cor e têm cheiro?
e que nós somos detectados através dessa cor e do que a gente exala para o espiritual? Isso acontece. Por quê? Porque a pessoa perdeu a fé, perdeu a esperança e ela não sabe o que ela está fazendo aqui nessa vida. Ela não sabe valorizar a oportunidade que é de estar reencarnado. A oportunidade que está sendo dada para você se reparar das suas fragilidades e a sua fraqueza e os seus vícios. Mas nós sabemos também que todo suicida, ele já foi suicida. Pode ter tido uma primeira vez? Pode acontecer. Mas a maioria das vezes, o espírito suicida, ele reencarna. E quando ele tem a mesma idade em que ele se suicidou em outras existências, ele vai sentir o mesmo sentimento, a mesma aflição e com certeza, se ele não for trabalhado, se ele não buscar ajuda, ele cometerá mais um ato suicida. Os fatores que incluem são perturbações mentais, psicológicas, como a depressão. A depressão, ela só vem por um sentimento e um pensamento de não aceitação. Eu não me encaixo na minha família, eu não encaixo nesse mundo, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada. Ele começa a alimentar essas ideias. E só por isso ele acaba comprometendo a sua mente, alimentando essa energia ruim, que é a doença, que vira doença de depressão. Aí ele começa, é muito comum que o suicida fala que escuta vozes, falando para ele o que ele deve fazer. Lógico, ele se identificou com pessoas com os mesmos pensamentos que ele, de destruição, o suicida. Porque o suicida, ele destrói o seu corpo físico, a sua oportunidade. E isso é um crime perante as leis divinas. Só quem dá vida é Deus, só quem tem direito de tirar é Deus. Então, é muito comum que a gente comente que uma pessoa viveu pouco tempo, nasceu, ficou um mês, dias, semana, 5 anos, 10 anos e morreu tão jovem e nós lastimamos. Morreu tão cedo, por que ele foi embora? Por que aquele que tem mais idade, que já não tem mais, não está se aguentando, não vai, em vez de ir uma criança que não viveu nada? Esse é o nosso pensamento errôneo. Pois dívida é dívida. Se eu dever uma dívida comum, vamos lá, no nosso dia a dia, ou pouco, ou muito, eu devo. Eu não tenho que pagar a minha dívida? Tenho. Então, se eu não cuidar da minha saúde, agora eu já estou falando de um suicida indireto, aquele que não preza pela sua saúde, aquele que sabe que fuma demais, que bebe demais, que está destruindo a sua saúde, ou come demais, comete abusos excessivos, como droga, álcool, cigarro e outras coisas mais. O que acontece? Ele está destruindo o seu corpo físico. Então, não pense ele que ele não é um suicida. Ele vai viver menos tempo aqui na Terra. Porque se ele teria que viver até 80 anos, vamos supor que ele reduza em 5 ou 6 anos essa existência dele. O que acontece? Ele não ficou devendo esse tempo? Ficou. Ele vai ter que voltar. Aí é onde a gente reclama. Tão jovem, que pecado. Era uma criança. Era um espírito devedor. Que foi um suicida indireto. Ele diminuiu o seu tempo de existência aqui na Terra. Em 10 anos, 5 anos.
não importa. 2 dias, uma semana, ele vai ter que voltar para cumprir esse tempo. Ele é um devedor, suicida indireto. Ele não teve a intenção, mas ele acabou cometendo essa condição para ele. A pessoa que quer fazer uma cirurgia sem necessidade, estética, beleza, ela sabe que toda cirurgia tem o seu risco. E acontece alguma coisa nessa cirurgia e dá errado. Como ela se sente no plano espiritual? Também é um suicida indireto, mas é um suicida. Ela não tirou a própria vida, mas ela gerou a condição para que isso acontecesse. Olha como fica mais claro a gente entender como funciona. E o pior de tudo é que a pessoa, quando ela tira a própria vida, ela esquece que ela só tira a vida do corpo. O espírito é eterno. Então a decepção desse espírito, quando passa para o lado de lá e entra em desespero, porque ele acreditava que tudo acabaria com a morte. A falsa ilusão de que quando desencarnamos, acaba tudo. Vamos descansar. Não é assim que funciona. Se você foi um suicida aqui na Terra, do lado de lá, você vai ter consciência dos seus atos, os atos que você praticou. E o seu desespero é muito maior e a sua decepção ao ver que em vez de terminar com os seus problemas, porque você achou que com a morte os problemas se encerrariam, não, eles vão se agravar, porque a consciência vai nos torturar. E se não cairmos nas mãos de irmãozinhos que desejavam, obsessores, inimigos de vidas passadas, que vão estar ali aguardando você porque induziram você a esse ato. Porque você foi fraco, você não buscou ajuda, você não procurou por Deus. A gente passa e perde muito tempo nessa vida com os problemas materiais. Nada dura para sempre, nem os nossos problemas são eternos. Tudo um dia acaba. Nós não somos eternos, nós nascemos, viemos por um tempo e vamos voltar à pátria espiritual. É por pouco tempo, e esse tempo que para a gente parece uma tortura, no plano espiritual é muito rápido. Vocês não têm ideia. E essa oportunidade, esse tempo tão curto, deve ser aproveitado ao máximo. Porque o que Deus quer de você? Que você seja feliz, que você viva a sua vida aqui na Terra, que você não se culpe tanto, que você seja mais leve. Se alguma coisa deu errado, levanta a cabeça, segue adiante. Amanhã é outro dia. Alimente a sua mente com a esperança de dias melhores. Seja grato, agradeça a Deus pela oportunidade. E quando tiver pensamentos ruins, se feche no silêncio do teu quarto, na sua casa, no seu refúgio. Peça força a Deus. Como eu disse, a nossa mente conecta ao plano espiritual. E de acordo com a sua oração, é a cor que sobe para o plano espiritual, um fio de luz de uma cor. E os socorristas entendem que tem alguém ali pedindo socorro e apoio espiritual e vem ao nosso encontro, pois eu disse que a oração é a nossa conexão com o Pai e que nenhuma oração fica sem resposta. É que nós somos tão presos à matéria e só acreditamos naquilo que a gente vê e pode tocar no material.
Então, se eu não vejo, eu não acredito. E não é assim. Um dia, uma criança que foi numa aula de religião chegou para o pai e disse: pai, Deus existe? Ele disse: existe sim. Mas por que a gente não vê Deus? Ele disse: filha, você gosta do seu leite docinho, gostoso? Gosto. Você vê o açúcar que está ali dentro? Não, mas ele está ali. Não é porque você não vê que ele não está. Ele está. E ele adoça a sua vida. Então Deus é para nós como um açúcar. Aquilo que adoça a nossa vida, que nos alimenta de esperança, nos traz alegria. Nós sabemos que a depressão, a perturbação, as pessoas que têm problemas psicológicos, como transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos de personalidade de alguma forma, são essas pessoas mais propensas ao suicídio. Tudo começa, como eu disse para vocês, no pensamento. Só que nós reencarnamos, cometemos um suicídio. Ora, eu dei um tiro no meu ouvido. Ora, eu me joguei de um edifício. Ora, eu saltei de uma ponte. Horas eu me joguei em frente a um carro. Horas eu tomei veneno, me envenenei. Então são várias formas de suicídio que muitos espíritos suicidas cometem por várias existências. Só que ele acaba não só destruindo o seu corpo físico, como também o seu corpo espiritual. E aí, como é que é feito? Esse espírito tem que ser trazido à matéria para a formação de um novo corpo físico, juntamente com o espiritual. E ele vem para reencarnar. E quando está na hora de nascer, essa criança não nasce. Ele só veio para formar um novo corpo. E assim é o que acontece com essas crianças que a gente fala, nasceu morto, nasce morto. Como que pode? Deus estava tudo certo. Nós é que não entendemos. Mas esse espírito precisava recompor o seu corpo físico e também o seu corpo espiritual. Como eu disse, às vezes a gente vê uma pessoa surda e a gente diz: nossa, que judiação, essa criança já nasceu surda. Ele cometeu um ato que ele destruiu, ele se deu um tiro no ouvido. Então ele vem com essas consequências que ele gerou para ele mesmo. São os reflexos dos seus erros. E aquele que vem com deformidade física também se jogou na frente de um carro, saltou de uma altura grande, se destruiu o seu corpo físico por várias existências. Aí ele reencarna. Na hora de nascer, ele não consegue nascer. E assim, muitas vezes, até que esse corpo espiritual esteja totalmente refeito para que ele possa ter uma reencarnação completa. Então, nós não devemos questionar Deus, porque nós questionamos quando uma criança desencarna, nós ficamos tristes porque era uma criança. Mas como eu disse no início,
Não importa o tamanho da sua dívida e o que você ficou devendo. De todo jeito, a lei divina cobra em você, porque Deus é justo, Ele é justiça. Quem se cobra somos nós, o maior adversário que nós encontramos em vida somos nós mesmos. Então, nós somos o maior desafio na nossa existência, a briga com a gente mesmo, para que a gente melhore, para que a gente repare, para que a gente seja melhor. Eu sei que tudo que eu falei aqui hoje pode chocar algumas pessoas, mas se você tiver alguém que você conheça enfrentando uma depressão, apresente esse áudio e diga, aprenda que você tem muita importância para Deus. Se Ele te trouxe, foi por misericórdia, te dando mais uma oportunidade. Então, olhe a sua responsabilidade. O que você está fazendo com você mesmo? Então, devemos ser gratos ao Pai pela oportunidade da vida. E esse assunto, talvez a gente aborde mais para frente. Se alguém de vocês se interessar, eu estarei disposta a retomar o assunto. É só deixar o comentário no vídeo. Então, como eu disse para vocês, existe 2 tipos de suicidas. O suicida direto e o indireto, que a gente considera de suicida inconsciente. Às vezes a pessoa não sabe que isso vai levá-la à morte, mas as suas atitudes estão favorecendo para que isso aconteça. Então, fica aqui o alerta para todos vocês. Que vocês possam ter um domingo abençoado e um feriado do trabalhador, sem abusos, como nós colocamos aqui. Que você seja mais responsável pela sua vida, pela sua existência aqui na Terra. E nós voltaremos no próximo vídeo. Eu vou estar falando do perdão e da gratidão. É um assunto também que deve ser abordado para que a gente relembre e saiba das nossas responsabilidades. Um bom domingo a todos, que Deus os abençoe e que derrame bênçãos sobre todos os lares e sobre toda a humanidade. Que assim seja. Até o próximo vídeo.